Deus, por cada oferta que foi levantada aqui, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa que tem doado generosamente, Pai, para que Teu reino continue a crescer, Pai, para abençoar a vida de pessoas que estão por todo esse país e por todo esse mundo anunciando o Teu Evangelho, anunciando a Tua Palavra, Pai. Que nunca falte nada nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor continue provendo o recurso nosso de cada dia, Pai. E que o Senhor continue fazendo em nós pessoas com um coração generoso a Ti, a Tua obra, Pai. Te peço também por esse momento de meditação da Tua Palavra que a gente vai se aproximar agora, Pai. Que o Senhor possa usar a vida do Bruno, que o Senhor possa falar através dele, que não seja simples palavras ou pensamentos que vinham dele, mas uma mensagem que vem do Senhor, Pai. E que o Teu Santo Espírito toque o nosso coração, Pai. Faça do nosso coração uma terra fértil para a Tua Palavra. Nos ajuda a estarmos sensíveis, Deus, para a Tua voz, para a Tua vontade, submissos à Tua Palavra, Deus. E molda o nosso coração mais uma vez, Pai, nessa noite, pela pregação da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus que eu lhe peço, Deus. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Você tem sua Bíblia. Vamos abrir em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 25 e seguintes. Lucas 14, 25 até o finalzinho desse capítulo. A palavra do Senhor diz assim, nós já lemos esse trecho algumas vezes em outros cultos, mas eu quero ler esse trecho completo, porque a gente vai focar nessa noite sobre um versículo especificamente desse trecho aqui. Uma grande multidão ia acompanhando a Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000 homens? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui, palavra de Deus. O enfoque da nossa mensagem nessa noite vai estar no versículo 33. Nós estamos destacando a cada domingo um versículo aonde Jesus fala sobre o significado do discipulado, que é ser um discípulo de Jesus. A gente começou essa série dizendo que Deus não quer que a gente seja meramente cristãos, mas verdadeiros seguidores de Jesus. Então, Jesus fala, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. A gente vai falar um pouquinho sobre o que significa renúncia. Mas antes, você se considera alguém apegado ou desapegado? Você se considera alguém com dificuldade, por exemplo, de doar suas coisas, ou você tem facilidade? Eu conheço algumas pessoas que, não vou citar quem, obviamente, que acumula coisas em casa. Você conhece pessoas assim?
pessoas que dizem por muitos motivos, né, para guardar recordações, memórias, e daí quando o sujeito ou a sujeito, né, ela se muda de casa, começa a mexer em coisas e relembrar histórias e perceber que a gente guarda um monte de coisa, quem sabe, desnecessário. Mas também tem aquelas pessoas que guardam um monte de coisas em embalagens. Você conhece pessoas assim também? Pessoas que compraram, sabe por que compraram? Porque estava na promoção, né? E não precisava, mas comprou porque estava na promoção e deixa aqueles pacotinhos de coisas, né, no armário e nunca usou, mas as coisas estão lá. O apego, ele implica em uma dependência emocionalmente significativa. A gente se apega a coisas por necessidades emocionais. Nós nos apegamos a bens, mas nós nos apegamos também a pessoas. E algumas pessoas, elas sentem literalmente, quando perdem alguém próximo, como se estivessem perdendo um membro do seu próprio corpo. Interessante que pesquisas mostram, por exemplo, aqueles soldados de guerra que foram amputados na sua perna ou no seu braço, em que eles têm ainda a memória do membro que não tem mais. Eles ainda recordam, eles ainda acham que está ali, mas não está. Um processo dos nervos, um processo neurológico. E muitas pessoas são também, têm esse desafio na sua vida, esse apego ou a coisas ou a pessoas. É verdade que nenhum ser humano é capaz de viver isoladamente. Todo ser humano tem uma necessidade interior de partilhar a vida com mais pessoas. A gente precisa disso, né? É interessante se você olhar, eu sei que algumas pessoas vão me desdizer agora no que eu vou dizer, mas é interessante quando a gente faz uma viagem incrível para algum lugar do mundo, mas a gente faz sozinho. Não dá uma angústia porque você não tem com quem compartilhar, né? Você olha uma imagem e você... Com quem que eu compartilho isso que eu estou vislumbrando, essa experiência que eu estou tendo? A gente precisa compartilhar a vida com pessoas, né? A maturidade, ela indica uma interdependência, não uma dependência. Dependência é o que as crianças têm a nós adultos, né? Uma dependência, ela é unilateral. A dependência é alguém que necessita sobremaneira de algo e alguém que é capaz de sempre suprir essa necessidade. Agora, o caminho que a Bíblia aponta de maturidade é o caminho de interdependência. Haverá momentos em que nós precisaremos de apoio e haverá momentos em que nós seremos apoio para outras pessoas. Agora, certamente, nós falamos, por exemplo, no primeiro encontro, na primeira pregação a respeito desse tema, que nós temos uma ordem nos nossos amores. Tudo que nós temos na nossa vida importa. Nós nos importamos com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, nós nos importamos com aquilo que Deus nos concedeu, mas a ordem dos nossos amores importa. Em primeiro lugar, deve estar Cristo nas nossas vidas. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o que nos atrapalha na nossa jornada, para enfatizar o amor por aquilo que é eterno. O que nos atrapalha, o que nos enraiza nessa terra e que impede que a gente desfrute do reino eterno de Deus. Porque os irmãos sabem que a vida eterna que Cristo Jesus conquistou por nós, ela não começa só depois da morte, ela começa agora. E nós devemos desfrutar dessa vida de Deus, mas existem algumas coisas que nos atrapalham. Existem algumas coisas que nos prendem. Existem algumas coisas que nos fazem perder aquilo que o Senhor está nos chamando a viver. Eu acredito que Deus chama pessoas para uma vida de pobreza. Não são todas, né, que vivem de uma maneira
quem sabe desprovidas de qualquer bem material por conta da obra missionária, por exemplo. Mas eu acredito que Deus nos convida a todos a viver com simplicidade. Deus chama algumas pessoas para viver em pobreza, mas Deus chama todos nós para viver em simplicidade. Vamos tentar entender o que é simplicidade. Uma maneira introdutória, Vanessa Belmonte, ela tenta nos ajudar a compreender sobre simplicidade. Ela diz assim: nos falta direcionar a bússola desse amor para o norte correto, como diz James Smith. Sem esse centro orientador firmado no amor a Deus, vamos correr sempre atrás de muitas coisas que irão ocupar os nossos amores e serão refletidas nos nossos hábitos e comportamentos, nos ritmos e nas liturgias que nos moldam todos os dias em alguém sempre ocupado, sempre com pressa, desatento e impaciente. Eu achei fabuloso essa expressão que Vanessa Belmonte pega de James Smith, que é uma referência em espiritualidade. Ele diz: a gente precisa, para não se perder na vida, deixar que a bússola da nossa vida, o norte, esteja no amor a Deus. Porque essa é a referência. Porque a nossa referência precisa estar em algo imutável. A nossa referência precisa estar em algo que não muda conforme a circunstância. Uma vez eu aprendi a navegar. Lá em Porto Alegre, da onde eu venho, tem um grande rio chamado Guaíba, e lá tem muitas pessoas que velejam naquele rio. E uma das coisas que a gente aprende ao velejar é que você precisa ter um ponto fixo no horizonte que não muda. Porque se você olhar para aquilo que muda na sua referência, você vai olhar para trás e você vai perceber que você errou a rota. Você precisa fixar os olhos no horizonte, naquilo que não muda. Então você vai chegar aonde você espera chegar. A bússola, o norte da nossa vida precisa estar no amor a Deus. É interessante que a Bíblia, ela aponta em diferentes momentos da história do povo de Deus a expressão de que uma coisa só é importante nas nossas vidas. Só uma coisa. O salmista Davi diz: e uma coisa eu peço. Davi diz que tem uma necessidade de uma coisa apenas. Jesus, quando estava ensinando sobre os bens e aquilo que nós nos apegamos e nós adquirimos muitas preocupações e ansiedades, ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando Marta, numa visita inesperada de Jesus na sua casa, fica um pouco brava com a sua irmã Maria, que senta aos pés de Jesus para dele ouvir a mensagem de Deus, ele diz: Marta, 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 muitas coisas te preocupam, mas somente uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e dela não vai ser tirado. Uma coisa é necessária. Não significa que outras coisas não viveremos. Não significa que outras coisas não farão parte da nossa vida. Não significa que ao longo da nossa história a gente não vai adquirir família, que de repente Deus não nos dá a graça de ter um lugar próprio para morar, ou a gente tenha oportunidades de viagens, ou a gente tenha conquistas profissionais. Significa que no infringir dos ovos, naquilo que é de suma importância, daquilo que é inegociável, daquilo que é a bússola apontada para o norte, essa uma coisa, que quando nos faltar tudo, a gente vai perceber que na verdade a gente tem tudo em Deus, tem tudo em Deus. O texto que nós lemos, ele é muito interessante, porque ele está dentro de um contexto maior.
A gente fala dessa renúncia, algumas pessoas arrepiam aqui na espinha, né? Então tem que renunciar a tudo que eu possuo, a pessoa já sai desorientada, já começa a falar com o seu gerente do banco, ó, lá eu ouvi que tinha que dar tudo, não posso ter mais nada. Não é isso que ele está dizendo, calma. Ele está dizendo, quando você lê ali no início do verso que nós compartilhamos como o central da nossa reflexão de hoje, ele fala da mesma forma. Esse relato aqui redacional do evangelista Lucas, ele está colocando um comparativo, e o comparativo dele é o que vem logo anteriormente, que é quando alguém vai construir uma ponte, ele deve saber se tem o material suficiente, ele deve calcular se ele tem o valor suficiente para construir essa ponte até o final. Ele deve ser como um rei, que precisa muito bem perceber os homens que ele tem para a batalha, porque senão ele deve buscar a diplomacia. Da mesma forma, a gente deve renunciar a tudo que possui. O que ele está dizendo aqui é que nós recebemos a salvação de graça, mas o discipulado vai nos custar tudo. Nós recebemos a salvação pelo preço alto que Jesus pagou na cruz, mas o discipulado vai custar todos os nossos dias, porque Deus, Ele não briga por lugar no nosso coração, ou Ele é Senhor sobre a nossa vida, ou Ele não é, ou Ele é Senhor, ou o nosso trabalho é Senhor sobre a nossa vida, ou Ele é Senhor, ou a nossa esposa, ou a nossa família é Senhor sobre a nossa vida, ou Ele é Senhor, ou os nossos bens é Senhor sobre as nossas vidas. Não existe o meio termo, não existe o em cima do muro, não existe um cristão mais ou menos, não existe. Se você acha que é um cristão mais ou menos, possivelmente você não é. Se você acha que você tem andado meio duvidando, meio cambaleando, porque possivelmente você não é. Ou você é discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, ou você é um simpatizante, ou você é alguém que anda de perto em intimidade com Jesus, ou você faz parte dessa multidão que aprecia o que Jesus faz, gosta dos seus ensinamentos, mas não é seguidor. Existe uma diferença entre apreciar o ensinamento de Jesus, porque para você então ele é um bom mestre, com bons ensinamentos para a vida, de alguém que entregou a sua vida totalmente a Ele, e agora existe alguém que governa a sua vida e reina, e esse é Jesus. O que ele está dizendo aqui é que a gente precisa calcular o custo do discipulado. Essa palavra renunciar no grego aparece em outras 5 ocasiões no Novo Testamento. Renunciar, em todas as outras vezes que essa palavra em grego aparece no Novo Testamento, ela é traduzida como despedir-se. Então, a palavra de Deus está dizendo alguma coisa como que para seguir Jesus, para ser discípulo de Jesus, a gente precisa estar disposto a abrir mão de algo em prol do reino de Deus. Não é possível ter tudo. Não é possível acumular tudo. Algo nós abrimos mão em prol do reino de Deus. E o que eu quero falar com você agora é que esse abrir mão de algo, ela é muito pessoal. É um chamado de Deus e requer intimidade, requer ouvir a Deus. Porque Deus não pede a mesma coisa para todas as pessoas. A gente precisa buscar uma vida de intimidade de Deus, que a gente vai entender o que Ele está de fato nos chamando a renunciar. Não é a mesma coisa. Eu quero dar 2 exemplos na Bíblia para mostrar para você que existem chamados distintos na Bíblia, e que no final dessa mensagem eu vou convidar você a tentar orar a Deus e pedir: Deus, o que o Senhor está me chamando a renunciar na minha vida? A primeira das histórias bíblicas que eu quero mencionar é a história do jovem rico. Você conhece essa história? A história de um jovem muito dedicado às coisas de Deus, um jovem que se dedicou
cumprir tudo aquilo que faz parte da vontade de Deus, ou pelo menos aquilo que ele ouviu dizer que era bom. Ele ouviu dizer que era bom, e ele, como um bom menino, ele seguiu aquilo que era bom. Esse jovem, ele chega até Jesus, e ele faz uma pergunta: Mestre, o que eu posso fazer de bom para entrar na vida eterna? O que eu posso fazer de bom para entrar na vida eterna, para ter a vida eterna? Jesus responde a esse jovem conforme ele é tratado. Ele é tratado por ele como mestre, portanto, ele desenrola uma porção de mandamentos que ele diz: olha, siga os mandamentos. E aí ele pergunta: que mandamentos? Jesus responde, Jesus responde 6 mandamentos. Jesus não fala todos os mandamentos. Jesus fala 6 mandamentos. E é interessante que quando você pega os 10 mandamentos, os 10 mandamentos, eles têm uma lógica. Porque os 3 primeiros mandamentos, eles são ligados ao amor a Deus. Os 3 primeiros mandamentos têm a ênfase de nós buscarmos a Deus. Não terás outros deuses além de mim. Esse é o mandamento base que traz no início dos mandamentos. 3 mandamentos que têm como fundamento o amor a Deus. Os outros mandamentos têm a ver com o amor ao próximo. O honrar pai e mãe, o não adulterarás, o não matarás. Tem a ver com o próximo. Tem a ver com o amor ao próximo. Então, Jesus, nessa passagem, ele vai falando sobre não adulterarás, não matarás, e ele vai falando alguns mandamentos para aquele jovem, e o jovem responde que a todos esses mandamentos ele tem seguido. Mas uma coisa que ele não menciona é os mandamentos que falam sobre o amor a Deus. E ele não menciona o jovem rico, o mandamento não cobiçarás. O que Jesus está dizendo para esse jovem? Ele está dizendo: olha, você tem seguido os mandamentos, mas você tem tropeçado num mandamento. O seu tropeço não tem a ver com uma conduta necessariamente. O teu tropeço tem a ver que eu ainda não sou Senhor sobre a sua vida. Eu sou mestre, mas eu não sou Senhor. E quando ele está dizendo para esse jovem: vende tudo o que você tem e siga-me. E esse jovem sai triste porque ele tinha muitas riquezas. A palavra que Jesus está dizendo é que para esse jovem, o dinheiro e os bens se tornaram Senhor sobre a vida dele. Ele, portanto, precisa renunciar a isso para seguir somente a Jesus e não ter como base os seus bens. Jesus, ele era mestre na vida desse jovem, mas ele não era Senhor. Por isso, Jesus adverte depois dessa palavra, dizendo: como é difícil um rico entrar no reino dos céus, não porque ele tem dinheiro, mas por causa da idolatria do coração. Outro Senhor ocupou o seu coração, que não o Senhor Jesus. A esperança está no que possui, e não no Deus da provisão. Agora a gente olha uma outra passagem bíblica com uma outra pessoa e você percebe que o tratamento é diferente. Você olha para Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos e que ganhava muito dinheiro por extorsões, literalmente roubando através de impostos. E você percebe uma história totalmente diferente.
você percebe que Zaqueu, ele demonstra um desejo de simplesmente ver a Jesus. Ele se coloca em cima de uma árvore, para quando Jesus passar, vê-lo. E quando Jesus fala que queria comer e permanecer na sua casa, o recebe com profunda alegria. Existe algo que Zaqueu já ouvia falar sobre Jesus, existe algo que Zaqueu já tinha alguma coisa sobre Jesus, e ele queria mais a respeito de Jesus. E o que acontece nessa relação? Infelizmente a gente não tem os detalhes dessa conversa. Certamente tem uma conversa profunda que existe aqui entre Jesus e Zaqueu, mas o resultado dessa conversa com esse homem chamado Zaqueu é que existe um profundo constrangimento de pecado na vida de Zaqueu. Jesus, nessa passagem, Zaqueu, ele não pede para vender as coisas. Jesus, ele não pede para ele se desfazer dos seus bens, mas existe um constrangimento de pecado em que o próprio Zaqueu, pelo encontro com Jesus, ele começa a confessar o seu pecado. E não só confessar o seu pecado, ele começa a restituir as pessoas que roubou. Isso significa uma disposição de coração. Constrangimento e culpa por causa do pecado, confissão daquele pecado, fruto do arrependimento, mas uma atitude diante do pecado feito, fruto do arrependimento. O que o Senhor está nos levando é para estarmos num relacionamento com Ele. Nesse relacionamento com Deus, Ele vai revelar, porque Deus é luz, Ele expõe as trevas que há na nossa vida, e Ele vai revelar no nosso coração aquilo que nós precisamos renunciar, aquilo que nós precisamos confessar, aquilo que nós precisamos entregar. E ao entregar, Jesus fala algo a respeito de Zaqueu, e ele diz: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. A pergunta que nós devemos fazer não é: eu posso ter bens ou não? A pergunta que é provocada pelo texto bíblico é: Jesus é de fato Senhor sobre a minha vida? Jesus é Senhor sobre a minha vida? Não só se eu posso ou não posso ter bens, mas Ele é Senhor. Ele ocupou o trono da nossa vida, Ele reina sobre a nossa vida. E eu encerro, depois eu quero trazer algumas aplicações dessa palavra na nossa vida, mas eu encerro com um último exemplo, o exemplo de Lídia, em Atos dos Apóstolos. Diferentemente de muitas coisas que a gente ouviu falar, quem sabe, mas a comunidade cristã, ela nasce com uma diversidade de públicos e pessoas. Existem pessoas muito pobres e existem pessoas muito ricas que são alcançadas pelo Evangelho. E a Bíblia narra que lá na cidade de Filipos havia uma comerciante, uma mulher que vendia roupas. Ela era chamada Lídia. Ela era uma empreendedora e ela estava possivelmente em Filipos por conta de negócios. E ela era, portanto, uma mulher com muitos bens. No capítulo 16 fala sobre essa história. No início do 17 fala que muitas mulheres de alta posição chegaram à fé, possivelmente entre elas Lídia. E você percebe que Lídia foi uma mulher que chegou à fé, e ela estava junto com outras pessoas à beira de um riacho, chamado de lugar de oração. Ali Paulo se coloca entre elas e compartilha da boa nova de Jesus. Ela vem a se converter e fala diretamente para Paulo e Silas: olha, se vocês acham bom, fiquem na minha casa, estejam na minha casa, fiquem comigo, e eu quero que vocês ali permaneçam. E depois disso, Paulo e Silas, eles são presos, e eles, depois de passar pela libertação que Deus concede a eles, a Lídia, de novo, ao saírem da prisão, acolhe eles na sua casa. E ali a Bíblia diz que tinham alguns irmãos na casa de Lídia. Nasceu uma igreja na casa de Lídia. E a Bíblia diz ainda lá em Filipenses capítulo 4, verso 19,
na verdade, antes desse verso 19, fala que Paulo agradecendo pelos suprimentos que a comunidade de Filipos enviou para eles. Paulo diz como que a única comunidade que o sustentou no seu ministério e supriu as suas necessidades, Paulo vai dizer muito mais do que eles precisavam, foi a comunidade que nasceu na casa de Lídia. Então, a questão que Deus coloca para nós na sua palavra não é a questão dos bens, mas a questão aonde os bens ocupam o lugar no nosso coração. Porque se os bens, a Bíblia fala lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, que o problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é o problema de todos, é a fonte de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Então, se ele não ocupa o lugar de Senhor na nossa vida, o dinheiro, os bens, os recursos podem e são bênção no reino de Deus. Eu quero chamar a sua atenção, nós estamos nos encaminhando para o final, e eu quero investir algum tempo na aplicação dessa palavra. Em Lucas capítulo 14, um pouco antes do que nós estávamos lendo, no verso 18, Lucas 14, verso 18. Eu quero trazer algumas implicações dessa palavra, do que Deus está nos chamando como renúncia. E nessa palavra, o contexto é a parábola do banquete, e como o reino de Deus, esse grande banquete, então são convidados muitas pessoas para esse banquete, só que aí algumas pessoas dão desculpas. Verso 18, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, eu preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Não desfrutando dos bens, não desfrutando do banquete de Deus, por conta de questões materiais. E no capítulo 9, 9:57, essa também é uma palavra surpreendente de Jesus, também falando sobre discipulado, e ele diz assim, Lucas 9:57, quando estavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Ele está falando: eu quero ser discípulo seu. E olha o que Jesus responde. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu já quero convidar a banda de louvor aqui. Eu creio que Deus está nos convidando a 3 diferentes renúncias. A primeira delas, quem sabe há alguns de nós que precisa renunciar a bens materiais na vida. Quem sabe tem depositado a sua confiança na provisão de Deus e não no Deus provedor. E isso é algo profundamente pessoal, e isso é algo que o Espírito Santo vai tocar o seu coração. Primeira implicação dessa palavra: Deus está nos convidando a uma renúncia de bens materiais.
Mas enquanto eu orava ao Senhor, é óbvio que a primeira implicação, a aplicação dessa palavra é a respeito dos bens. Mas quando eu estava orando ao Senhor, Ele me constrangeu e Ele disse: Bruno, tem muito mais coisa a ser renunciado do que bens materiais. E quando eu comecei a estudar a palavra, e eu vi que aquela palavra renúncia era despedir-se, era deixar ir, desapegar, veio muito forte ao meu coração como a gente se apega emocionalmente a pessoas, e como a gente se torna escravo dessas emoções, como essas pessoas se tornam senhor de fato sobre a nossa vida, e nós fazemos de tudo para não perder essas pessoas, e às vezes para não perder tais pessoas nos submetemos a coisas insanas. E o que o Senhor está nos convidando é uma disposição do coração de deixar ir. Deixe ir. Deixe ir não é terminar com uma pessoa. Deixe ir não é romper, quem sabe, um relacionamento. Quem sabe seja, Deus vai colocar no teu coração. Mas deixar ir é uma disposição de não mais me submeter a relacionamentos opressores, a relacionamentos abusivos. Deixar ir. Deixar ir do coração. Deixar ir da ocupação da mente. Deixar ir. Mas algumas pessoas também não vivem de maneira sã, porque não deixa ir, não se desapega de pessoas queridas que faleceram. Deixa eu deixar muito claro isso aqui, na palavra de Deus não fala que nós seguramos espíritos, ok? Porque a gente não deixa eles irem. Eu não estou falando isso, eu estou falando de um apego emocional. Quem morreu está morto, tá? Quem crê em Jesus vai ser ressuscitado no último dia. Quem não crê em Jesus tem a morte eterna. Agora, no nosso coração, a gente fica preso, a gente não dá passos na nossa vida, a gente não planeja mais, a gente não sonha mais, porque a gente não deixa ir pessoas que estão ocupando o nosso coração e estão ocupando a nossa mente. Que Deus coloque essas pessoas no lugar adequado, no lugar das memórias de gratidão, mas não ocupando a nossa mente e o nosso coração de tal forma que nos impede de andar. Deixar ir. Nós não possuímos ninguém. Pode ser filho, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um processo de luto. Deixar ir. Renunciar a tudo aquilo que me enraiza nessa terra, me impedindo de viver o que é eterno. O problema é que a gente aprendeu e acreditou que tudo que temos é nosso. Só que a gente só pode perder aquilo que é de fato pertencente a nós. E a Bíblia diz que nada é nosso. Tudo pertence a Deus. Os nossos filhos, a nossa família, os bens, tudo pertence a Deus. Então, se não é nosso, é dele, a gente precisa essa disposição no coração de deixar ir. Dizer: Deus, é teu. Eu entrego ao Senhor aquilo que na verdade não é meu, mas eu acreditei que é meu, mas não é meu. A minha família, a minha casa, o meu emprego, a minha saúde, só podemos perder aquilo que possuímos. A Deus pertence todas as coisas, e Ele, na sua infinita graça, nos concedeu para cuidar. Então, ao invés de questionar a Deus quando perdemos algo, a gente deve agradecer pelo tempo concedido a nós. Ao invés de falar: perdi meu pai, Deus é culpado. Não, você vai dizer: obrigado, Senhor, pelo tempo de vida que Ele teve conosco, porque Ele nunca foi meu,
ele pertence ao Senhor, e o Senhor me agraciou com os anos de vida. Louvado seja o teu nome. Teve uma pessoa que compartilhou algo comigo muito significativo, de uma pessoa crente no Senhor Jesus, e a sua filha com 9 anos foi acometida com câncer. Ela começou a orar ao Senhor, e na sua oração ela disse: Senhor, eu não quero pedir simplesmente que ela seja curada, porque isso não pertence a mim, pertence ao Senhor. Eu queria ter o privilégio de ser mãe por mais alguns anos. Esse é o coração cujo Senhor é Jesus. Sabe que tudo que temos é graça de Deus. A gratidão deve guiar as nossas vidas, e não esse sentimento de derrota. Certamente nós não temos tudo o que queremos, mas muito mais do que merecemos. Jesus, Ele sim, renunciou a tudo para que nós pudéssemos ter vida. Jesus sim, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que Ele estava na fundação do mundo. Ele abriu mão da glória para habitar entre nós, morrer a nossa morte na cruz, para que por meio da sua morte pudéssemos ter vida. Por meio de Jesus é possível desapegar das coisas dessa terra e viver como se nada tivéssemos, e sendo grato pelo pouco que temos, mas certamente muito mais do que merecemos. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8:9. Eu quero terminar com uma última reflexão da Vanessa Belmonte, que diz, muito lindo que ela diz: não nos falta tempo, nos falta amor, nos falta um centro que oriente as prioridades e nos ajude a viver momento a momento em dependência de Deus, sem nos agarrarmos à segurança que as coisas nos dão. Não nos falta tempo, nos falta amor, nos falta um centro que oriente as prioridades e nos ajude a viver momento a momento em dependência de Deus, sem nos agarrarmos à segurança que as coisas nos dão. O que Deus está te convidando a renunciar nessa noite, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Vamos orar. Senhor, nós nos achegamos a Ti humildemente, nos colocamos as nossas vidas, ó Pai, como um livro aberto, como se pudéssemos ler a nossa vida em voz alta e nós nos dermos conta do estado da nossa vida, e ao ouvir desse estado, precisamos reconhecer, Pai, que outras coisas ou pessoas têm ocupado o Teu lugar de direito na nossa vida, porque não existe coisa boa suficiente, ó Pai, que nos dê propósito e razão de existência, e não existe, Senhor, pessoa boa que é capaz de dar significado à nossa vida, porque ninguém nos amou como o Senhor nos ama, ninguém nos amou como o Senhor que se doou a nós, mesmo tendo tudo, mesmo possuindo tudo e de nada precisando. O Senhor se entregou, o Senhor se esvaziou, o Senhor veio ao nosso encontro para que pudéssemos ter vida.
ocupe o teu lugar de direito no nosso coração. Para que tudo mais venha apenas uma expressão de profunda adoração e gratidão, porque não temos tudo o que queremos, mas certamente temos muito mais do que merecemos, e isso é graça do Senhor.